Olá a todos e todas que estão assistindo o nosso curso. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre relação entre economia e ecologia, valoração de recursos naturais, qual que é o valor da natureza, se é que é possível falar sobre isso, dar uma resposta para isso, né? E eu convidei aqui o professor da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, professor Ronaldo Ceroa da Mota, doutor em economia, já fala há muito tempo sobre isso, já estuda há muito tempo sobre isso. Eu sou ecóloga, formada em ecologia, então acho que vai ser um bate-papo aí que vai dar para a gente pensar em muita coisa e trazer um pouquinho de reflexão sobre essas duas áreas. Bem-vindo. Acho que o tema é mais do que atual, né? A gente às vezes imagina que recursos naturais, né, eles têm um valor que é difícil de medir, intangível, né? Mas, na verdade, no dia a dia, eles fazem parte do nosso processo de produção, de consumo, da nossa bem-estar, né? Da nossa maneira de ter felicidade e satisfação com as coisas que a gente faz. É justamente isso que a teoria econômica ela procura capturar. O fato da economia, né? Ela está relacionada como que os agentes econômicos, os indivíduos, se relacionam, né, nas trocas, né? Mas a gente deveria se perguntar, mas eu tenho uma troca na questão dos recursos naturais? Tenho. Você está todo momento utilizando recursos naturais para insumo de produção, você está usando recursos naturais para um consumo direto, como a recreação, o turismo, tá? Ou mesmo o valor estético, né, do meio ambiente. Então, na economia, a gente sabe que tem uma pequena diferença dos recursos naturais com o que a gente chama de recursos privados. Recursos privados, eles têm um processo de comercialização direto, né? Eu compro e vendo, alguém produz, alguém compra, esse preço que se paga cobrem os custos, e assim esse mercado vai se desenvolvendo. No caso dos recursos naturais, em grande parte, a gente vai perceber que eles são indiretamente responsáveis por umas atividades de produção, eles são consumidos diretamente, mesmo que gratuitamente, mas eles contribuem tanto para a produção como para o bem-estar das pessoas. A gente chama isso de economia, que esses recursos naturais, nessa situação, eles são externalidades, externas ao mercado. Mas isso não impede a sua valoração, como nós vamos falar mais tarde. Isso, então, pegando esse gancho, né, a gente está falando aí de valor, valoração, enfim. Então, valor a gente já tem alguma ideia do que seja valor, né? A gente fala tanto no sentido monetário como no sentido mais subjetivo, né? Meus valores, quais são meus valores, enfim. E a valoração inclui isso tudo, né? Então, fala para a gente um pouquinho o que é essa valoração quando a gente está falando de economia, de recursos naturais, e por que valorar os bens ambientais, né? Por que dar valor, falar sobre o valor dos bens ambientais, dos recursos naturais. Perfeito, Marcelo. Veja bem, eu falei antes, né, que a gente pode usar algum insumo ambiental para a produção, por exemplo, água, eu posso captar água direto de um corpo hídrico sem pagar por ele. Eu posso usar esse corpo hídrico para atividade de recreação, mas sem pagar por ele. Tá? Mas ele não tem preço, mas ele tem valor. O que quer dizer isso, não tem preço, não tem valor? Ele não é comercializado e tem alguém que vai cobrar um preço para cobrir os custos de provisão. Mas ele tem um valor porque ele faz parte, né, do processo produtivo e faz do processo de consumo das pessoas. O que a teoria econômica vai se preocupar, pela limitação dela, metodológica, né, é como é que esses mercados de produção, tá, e como que os agentes consumidores, né, eles fariam, né, algum tipo de revelação do valor daquele recurso natural que eles estão consumindo, caso ele não estivesse disponível. Tá? Então, é isso que os métodos de valoração vão colocar. É subjetivo? Porque cada atividade produtiva vai olhar para aquele insumo ambiental e vai se dar conta de quanto de importância a água para aquela sua produção, para aquela sua geração de lucro. Como cada indivíduo consumidor vai também olhar para aquela atividade, né, que é a utilização
né, do corpo hídrico, né, para o seu bem-estar. Alguns vão preferir muito a atividade recreativa, outros vão preferir menos, da mesma maneira que preferem outras dos recursos privados, dos bens privados que são comercializados. As técnicas que nós vamos adotar é tentar que indiretamente a gente consiga capturar nessas atividades de consumo e produção, tá, quanto que as pessoas estão fazendo esse trade-off, essa troca, né? Porque no momento que elas têm a disponibilidade de recursos e não têm, vão partir para outro substituto, né? Que é o grande problema. Muitos dos nossos recursos naturais não têm substituto, por isso que eles são críticos para a nossa forma de produção e consumo. Há também uma possibilidade de você indagar das pessoas diretamente quanto que elas acham que vale aquele recurso natural, aquela disponibilidade atual do recurso natural, vis-à-vis quanto que elas pagariam por aquilo caso elas tivessem que pagar vis-à-vis as restrições orçamentárias que elas têm. Tá? A gente pode falar um pouco mais disso na frente. Isso. Então, basicamente assim, né, professor? A gente tem recursos naturais aí que têm valor de mercado, existem mercados para esses recursos, mas a gente tem recursos que não têm um mercado, né? Então, a gente não sabe o preço deles. A gente pode até ter uma ideia do valor, da importância deles no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, mas eles não têm um mercado. Eles estão sendo negociados, mas de maneira não dentro do mercado, né? Então, por isso fica muito mais difícil a gente também muitas vezes conseguir preservar certos aspectos ecológicos, né? Porque eles não estão sendo incluídos nessa conta, né? Perfeito, perfeito. Agora, a grande dificuldade é quando o recurso natural ele geralmente não é negociado diretamente. Por exemplo, a terra, né? A terra você compra um pedaço de terra, vende um pedaço de terra, etc. Mas, por exemplo, o acesso a certos recursos naturais, né? Como os recursos hídricos, né? Incluindo aí o oceano, né? Toda a disponibilidade de serviços e bens ambientais dos oceanos, tá? Eles não diretamente são comercializados, mas eles influenciam algum mercado, tá? Que acaba sendo prejudicado pela variação de disponibilidade daqueles serviços ambientais. Por exemplo, turismo, né? O turismo que você tem numa costa, tá? Ou mesmo em outras atividades relacionadas ao oceano, se a qualidade da água, se a disponibilidade de vida, ou qualquer outro fator, né, que atrai aquela atividade turística, aquilo é prejudicado, você vai ter uma redução da capacidade de geração de vendas e de emprego daquela atividade de turismo. Então, eu posso observar uma atividade dessa que depende do recurso natural e ver como é que a disponibilidade do recurso natural afeta a evolução daquele mercado. Tá? Mas e se eu uso o oceano sem pagar, não é turismo, é recreação? Também, você está usando aquilo, mas você tem acesso àquilo gratuito, mas se aquilo não tivesse disponível, né, qual seria a sua saída alternativa para aquela atividade? Segundo, algumas atividades que você tem de recreação, mesmo que você não pague para entrar no oceano, você paga para chegar na atividade. Né? Então, você já está refletindo nos custos de viagem que você tem, né? Quanto que você valora. Tem pessoas que estão mais dispostas a gastar mais custo de transporte, custo de tempo de viagem do que outras para ter acesso àquele tipo de recreação. Elas estão revelando, da mesma maneira que elas estão revelando um preço para um celular, cada uma paga diferente, com um modelo diferente, então cada uma está revelando quanto que ela acha que vale, né, aquele esforço de renda, né, que elas vão fazer para aqueles gastos de viagem para chegar lá. Você também tem um oceano então importante, né, nas costas brasileiras, nas cidades, né, os imóveis que estão virados, né, para as praias, etc. É uma valorização maior. Mas pode ser que você ache que não, eu prefiro ficar no imóvel mais barato para não ter esse valor estético ali, né, da vista, etc. Outros querem pagar mais. Então, o próprio mercado de imóveis ele vai refletir disposições a pagar das pessoas por variações de bens e serviços ambientais que afetam, né, o uso daquele imóvel e a experiência de viver naquele imóvel. Então, são técnicas que a gente pode usar, mas veja bem, nunca diretamente. Indiretamente, eles estão afetando atividades de consumo, atividades de comércio, atividades de produção,
que são precificadas no mercado, né, como o preço do imóvel, o gasto de viagem, a produção de algum bem que depende do recurso hídrico, como o turismo, etc. E isso tem preço de mercado, mas quanto que aquele recurso ambiental contribui para aquele preço são as técnicas, né, de valoração que muito a gente adota. Sim, e professor, você fala, né, de todos esses aspectos que compõem o valor, né? Então a gente tem essas preferências declaradas aí, né? A gente pode perguntar para as pessoas, e isso vai variar muito entre as pessoas. E aí, só que essa preferência declarada, ela depende da capacidade das pessoas de expressar essas preferências, né? E isso envolve uma série de coisas, né? O que a gente vinha falando, Marcela, antes foi bom você chamar a atenção, porque a gente vinha falando de técnicas que o meio ambiente tem um valor de uso, né? Uso na produção, uso no consumo direto. Tá? Agora, a gente tem uma outra questão um pouco mais complexa, com o valor de não uso. Por exemplo, eu não quero o oceano para recreação, para turismo, ou não quero o uso do recurso hídrico para a produção. Tá? Eu gostaria de preservar as espécies, né? A fauna e flora, né? Dos recursos naturais, que a gente chama, né, como você mostra no gráfico, o valor de não uso. Ele tem geração de bem-estar, mas ele não tem um uso que vai influenciar alguma atividade de produção e consumo diretamente. Tá? Mas a existência, né, daquela biodiversidade, daquele habitat, me dá uma certa satisfação. Claro, para alguns dá mais, para outros dá menos. Tá? Da mesma forma que qualquer bem satisfaz mais uns do que outros, né? Porque nós temos preferências diferentes. Tá? Mas esse valor de uso, que tem a ver com o valor de existência, um valor intrínseco, que não tem a ver com o fluxo, mas com o estoque daquele recurso natural, tá? Ele não vai ser captado em nenhuma atividade, porque eu não estou falando de fluxo, né? Que é valor de uso, eu estou falando de estoque. Mas a gente tem uma técnica que é muito usada, que talvez seja a técnica mais utilizada hoje em dia na literatura econômica, que a gente chama de preferências declaradas, como você mencionou, né? Que tem uma delas é valoração contingente, em que eu simplesmente faço um questionário e depois aplico esse questionário a uma amostra de indivíduos, tá? E pergunto a eles, tem essa situação desse recurso natural, ela pode melhorar, tá? Mas isso precisa que as pessoas contribuem, possam contribuir para que essa melhoria, né? Qual seria a sua contribuição? Aí eu dou um valor para me dizer sim ou não, e aí como eu estivesse no mercado, né? Tem essa melhoria de qualidade ambiental com esse preço que você pagaria, tá? Se a pessoa disser que sim, significa que o que ela acha que vale, aquela variação positiva do recurso natural, vale mais do que aquele preço. Se ela diz que não, não. A gente pode, com isso, mimetizar o mercado, que a gente chama de mercado hipotético. E é claro que é muito mais complicado que as outras técnicas, porque eu vou ter que criar um questionário, em qual vou ter até que usar pessoas que entendem, né, de pesquisa de campo, vou precisar de pessoas, psicólogos, que entendem como é que a linguagem, né, as barreiras cognitivas que você tem para, no momento desse de experimento, um momento hipotético, você revelar a sua preferência. Mas é uma técnica que, se bem aplicada, ela tem um resultado muito bom. Inclusive, como eu falei, ela é a única técnica que vai pegar valor de não uso, tá? Mas ela também pode ser aplicada a valor de uso. Sim. Então, esse aspecto, né, é muito mais fácil a gente ver os valores revelados, né? Então, os bens que já têm mercados. Então, por exemplo, como você comenta, né? Eu vou viajar para um lugar, eu vou gastar uma série de valores ali para passar por essa experiência. Então, eu vou ter que me hospedar num lugar, eu vou ter que me alimentar num lugar, eu vou ter que fazer o custo da viagem, né? Se eu vou de carro, se eu vou de avião, se eu vou, enfim. Porque eu estou querendo consumir um recurso ali. Então, esses custos a gente consegue observar porque existem mercados e existem valores ali claros, né? De monetários, enfim. E agora, e esses valores que não têm mercado, né? Então, esses valores que são mais subjetivos. Então, existem técnicas, né? Que a gente tenta ver. E o quanto que essas técnicas elas são importantes, né? O quanto que a gente pensar sobre isso, pensar sobre esses valores subjetivos, que são muito difíceis de captar mesmo, quanto que isso pode ajudar na conservação dos recursos naturais?
Eu acho que esse é o ponto crítico da valoração, né? A gente tem a valoração, assim, duas trilhas muito importantes. Uma é do litígio, né? Alguém que criou, teve alguma atividade que causou um impacto, né, na base de recursos naturais e pela legislação, ele não vai sofrer só multa, mas tem que fazer uma indenização. Então, temos que descobrir quanto que a sociedade perdeu de produção, consumo, bem-estar, para que aquele que impactou o meio ambiente tente recompor aquele meio ambiente, o que ele não puder recompor vai ter que indenizar a sociedade. Assim é a legislação brasileira e muito parecido no resto do mundo. Tá? Aliás, nós estamos muito alinhados com o que no resto do mundo se faz. Tá? Então, esse é um caminho. O outro é um caminho também igualmente importante, que eu tenho um programa de conservação ambiental, tá? E ele tem uns recursos que serão destinados a ele, e geralmente o que ele gera, né, de bem-estar por ser uma externalidade, ele não é individualizado. Né? Você não é... Estou fazendo uma provisão de celulares baratos, todo mundo vai comprar o seu, vai olhar o seu, não. Eu estou melhorando a qualidade dos oceanos, é muito difusa, todo mundo se beneficia, mas eu não identifico quem se beneficia. Esse é o problema, por isso que é uma externalidade. Se eu identificasse, eu poderia até cobrar diretamente, né? Mas eu não consigo. Então, como é que eu meço isso? Como é que as pessoas podem perceber essa importância? Aí você faz essa valoração. Tá? Quem seja indiretamente, como eu falei, essas técnicas que você já mencionou, de custo de viagem, a outra que é de preço dos imóveis, preços hedônicos, que a gente chama, ou como que influencia o lucro das empresas, né? E a outra é mostrar para a sociedade que tem um ganho de bem-estar pelo estoque, valor de uso. Então, essas técnicas são muito importantes, que a gente chama de análise de custo-benefício. Tá? Mas não é só um programa de conservação ambiental. Às vezes é um programa de desenvolvimento setorial que tem 1000 vantagens para a sociedade. Tá? Mas ele tem impactos ambientais. Eu quero mostrar para a sociedade, será que essas vantagens compensam os impactos ambientais? Então, essas técnicas elas também são utilizadas para isso. Tá? Então, eu acho que valoração é uma questão importantíssima, seja para a gente dar conta da legislação ambiental, né, do princípio do degradador-pagador, né, que é a responsabilização, né, pelos seus atos contra o meio ambiente, como também para justificar projetos ambientais ou avaliar projetos que têm impactos ambientais. Sim, e pensando dividindo, né, os valores nessas duas categorias principais aí, né, de uso e não uso, acontece, para os bens ambientais, acontece em algum aspecto, o valor de não uso talvez ser maior do que o valor de uso. Então, por exemplo, se a gente está pensando aí, talvez em espécies já raras, que já nem talvez desempenham mais um papel ecológico, essas espécies estão à beira da extinção, por exemplo, né, que muitas vezes existem só em cativeiro, né? Elas já não estão mais integradas a um ecossistema real, né, in situ, mas elas podem ter um valor de existência, então pessoas estão dispostas a fazer com que a espécie volte a vingar, enfim. Será que existe isso, né, do valor de não uso ser maior do que o de uso? Olha, isso vai ser caso a caso, né? Existem situações, por exemplo, depende do território que você está analisando, por exemplo, um território que tem uma atividade de turismo muito intensa, muito desenvolvida, tá? Certamente o valor de uso vai ser muito alto. Né? O valor de existência não tem nada a ver com uso, eu não uso. Né? Então, é interessante também observar o seguinte, que o valor de uso é daqueles que estão usando, mas o valor de não uso não é necessariamente quem está usando, é de quem gostaria de ver preservada aquela área. Eu não preciso ir naquele território para ter segurança. E foi bom esse slide mostrar o cultural, isso vale para o cultural também. Tá? Não é só o valor das espécies, mas também dos bens culturais associados, né, aos recursos naturais. Tá? Então, vai depender também de como, na questão cultural, aquilo está muito conectado, né, com algum tipo de atividade cultural, como no caso de espécies, se, como você mesmo colocou, o nível de risco de extinção. Tá? Então, não dá para a gente, a priori, colocar. O que a gente pode dizer é o seguinte, não é só o valor de uso que importa. Tá? E uso tem a ver com aqueles que se beneficiam diretamente do recurso natural. Tem um valor de não uso, que tem a ver com estoque, que sensibiliza o bem-estar de todos
até do planeta. Tá? Se eu quisesse medir o valor de alguns corais, né, na costa brasileira, pode ter certeza que isso a existência daqueles corais vai afetar não só a população brasileira, como o mundo inteiro. A mesma coisa acontece com os corais lá da grande barreira da Austrália. Tá? Então, o valor de não uso, nesse aspecto, ele cobre uma população muito maior. Mesmo que ele seja pequenininho, o fato de todos se sentirem prejudicados se aquela provisão diminuir, ou todos se sentirem beneficiados quando a provisão aumentar, há uma tendência que o valor de não uso seja muito grande, sempre. Tá? Mas, às vezes, em alguns casos, o valor de uso também é muito grande. Sim. E aí, falando um pouco desses valores de uso, então, né, o que a gente consegue captar através de números, né, da economia e monetários, né? Então, por exemplo, a economia do mar, que tem muito se falado aí. É possível levantar, através de dados bem claros aí, né, valores que o oceano, as áreas costeiras geram para produto interno bruto, enfim, para todo tipo de atividade que a gente tem um controle econômico, mas existe um potencial muito grande ainda, né, de desenvolver esse tipo de análise e atividades que retirem valor, né, que produzam valor através das áreas marinhas e costeiras, né? Certamente. A gente ainda não conseguiu, não é nem por uma questão de técnica econômica, mas de levantamento de dados, pesquisa de campo, etc., para reunir dados, vamos dizer assim, ecológicos, né, para que a gente tenha a dimensão desse estoque, né, e desses fluxos de serviços ambientais do oceano. Tá? No momento que a gente consegue avançando na compilação, né, e na organização desses dados, a gente vai poder valorar todas essas fontes de fluxos e todos esses benefícios de estoque do oceano. E isso é aquilo que eu comentei antes. Isso vai ser muito importante para criar uma conscientização, né, da população da importância, né, que o oceano tem, tá, e dos seus vários aspectos, mesmo naqueles que não lhe afetam diretamente. Tá? E também para justificar políticas conservacionistas. Né? Então, é fundamental. Eu diria que, dado a importância dos oceanos, né, para o Brasil, não só pela sua territorialidade, mas também pela sua influência, né, na nossa economia, que é uma economia basicamente de costa, né, basicamente não, mas grande parte na costa brasileira, e a importância dos extrativismos do oceano, das atividades turísticas do oceano no Brasil, outros países com similar situação já estão mais avançados. Acho que a gente deveria avançar mais nesses esforços, com certeza. Sim. Pensando agora, né, para o nosso público-alvo aqui, né, os operadores de turismo, principalmente os operadores de mergulho aí, né? Então, a gente pode falar sobre vários valores, né, envolvidos numa atividade de mergulho, né, para quem está indo buscar essa atividade através do turismo, um momento de lazer ali. Então, a gente pode falar de valores estéticos, a gente pode falar do valor de existência das espécies, o valor do serviço prestado pelo funcionário, ele faz parte da experiência, né? Ele é uma parte importantíssima dessa experiência que o turista está indo buscar, né? O valor da infraestrutura necessária. Então, tem um monte de coisa que a gente pode olhar que compõe esse valor para essa atividade ser cada vez mais valorizada pelo público e valorizada e valorada de maneira adequada ao serviço que é prestado, né? Certamente. Eu acho que essa atividade ela não tem só um efeito multiplicador na economia, ou seja, as atividades de produção, né? É uma atividade de produção de um serviço, né? Que vai gerar a demanda que a gente chama de consumo intermediário de outros serviços, tá? Gera emprego, gera demanda de outras atividades, influencia a localização que ele está, com essa dinâmica econômica, tudo isso. Mas ele também está revelando, né, os valores de não uso do oceano. Tá? Então, eu acho que, e portanto, acho que eles. Por isso que todo mundo, eu mergulho, você deve mergulhar, todo mundo mergulha, né? Sabe como as instruções são dadas para preservação. Né? Então, já está embutido, muito claro para quem mergulha,
que aquele patrimônio faz parte daquela atividade, que a preservação faz parte dos benefícios daquela atividade. Tá? A gente, para medir todos os benefícios do oceano, vamos ter que partir da mesma premissa, né? Como é que aquele patrimônio ele é tão importante para a nossa atividade de produção e consumo, para o nosso nível de bem-estar. Sim. E aí, pensando nisso, né? Então, a gente tem ali... se a gente tem um oceano cada vez mais impactado, com menos espécies, esteticamente feio, né? Ou com uma diversidade cada vez menor, paisagens monótonas, enfim, isso vai afetar diretamente a atividade de turismo, o bem-estar das pessoas que procuram isso e os operadores, as pessoas que dependem economicamente dessa atividade, né? Então, muitas vezes, mesmo que a gente não atue diretamente na preservação do oceano, um operador de turismo em áreas marinhas depende totalmente da preservação desses ambientes, né? Então, como que o turismo, a atividade de turismo, ela pode contribuir na geração de valor das áreas marinhas, que a gente comentou aí que tem muito a avançar, tanto no levantamento de dados, como na geração de valor mesmo, saber identificar os valores envolvidos na conservação dessas áreas, e com as políticas públicas também, né? Como que o turismo pode andar lado a lado, assim, de maneira muito próxima, influenciando em todos esses aspectos de cultura que a gente falou, desses valores de uso, de não uso, enfim. Olha, eu acho que, obviamente, que programas de conscientização, né, nem todas as atividades de turismo têm um nível de conscientização sobre como que aquele patrimônio é importante, né, para a sua atividade, mas independente dessa trilha de conscientização, tá, seria importante evidenciar, né, trazer números, valores, valoração, né, dessa relação, né, isso vai não só beneficiar a própria atividade, como vai trazer também algumas informações sobre capacidade de suporte, sobre a capacidade de geração de renda e emprego. Então, o importante não é só educar no uso do patrimônio, mas também trazer à tona, né, o valor econômico desse patrimônio. Eu faço questão também, sabe, Marcela, de lembrar que tem um valor atual do oceano que é recente e tem um mercado muito forte, que é o carbono do oceano, né? Nas discussões de políticas climáticas no mundo inteiro, os compromissos que os países têm para a redução e remoção de gases de efeito estufa, né? Há um mercado tanto de carbono voluntário como nos regulados, né? Cada vez maior o número de projetos no oceano. E aí você já tem preços muito claros do que a preservação gera, né? Sim. E o operador de turismo ali, como alguém que está sempre em campo, né? Se a atividade dele é ali naquele ambiente, né? Na área costeira, no mar, enfim. Ele é um ótimo olheiro ali do que está acontecendo também, e alguém que pode ir passando informações e ir percebendo com muita clareza as mudanças, né, que esses ambientes estão sofrendo, para justamente colaborar nessas políticas públicas, né? Ele é uma pessoa que depende diretamente ali daquele ambiente, ainda que ele possa não ter um controle tão direto sobre o que acontece, porque existem coisas que são de instâncias muito maiores, né? Que foi o que você comentou. Os bens ambientais têm esse lado bom e esse lado ruim. É para todo mundo, né? Então, se eu preservo, vai ser para todo mundo, eu não consigo separar quem que vai usar um ar limpo, uma água boa, mas também seu impacto, eu estou impactando para todo mundo, não só ser humano, como também um monte de espécies, né? Perfeito, sem dúvida alguma. Sim. E aí, professor, então, para encerrar, eu acho que a gente conseguiu dar um bom panorama aí, né, de como essas áreas estão tão próximas, tão interligadas, como que a gente tem que pensar mais sobre isso, por mais que seja, né, um assunto que envolve até alguns tabus, né? A gente falar de valores, a gente não está falando só de valores monetários, mas também de valores monetários, né? Se a gente vive num sistema que a gente negocia as coisas, se organiza enquanto sociedade dessa maneira, né? Então, esse tabu de falar sobre valor da natureza, enfim, às vezes a gente prefere até nem falar, e aí os bens ambientais continuam sendo negociados praticamente a preço zero, né? Então, essa pergunta, né? Afinal, qual o valor da natureza? É uma pergunta que tem resposta, a gente tem que se esforçar para responder. Como que você vê isso?
Não, certamente. Acho que tudo que a gente falou aqui vem corroborar que todas as iniciativas de valorar a contribuição da base de recursos naturais, tanto para o modo de produção, consumo, o nível de bem-estar dos indivíduos, das pessoas, tá? Vai ser muito relevante, seja para a conscientização, seja para desenhar políticas públicas, seja para justificar gastos orçamentários nessa conservação. Então, não há como a gente fugir da valoração da natureza. Agora, o problema da valoração da natureza não são as técnicas econômicas, são as informações que a gente tem. A gente se conhece bem, tem um bom inventário do que a gente tem, como é que isso está sendo degradado ao longo do tempo e como é a contribuição dessa base de recursos naturais para a produção. Então, a gente precisa de muita pesquisa, não só da academia, tá? Mas também daqueles que participam desse processo de uso dos recursos naturais. Sim, com certeza. Então, muito obrigada, professor. Obrigada para vocês que assistiram. Espero que tenha gerado reflexões muito boas e bom curso para vocês. Muito obrigado. Bom curso para vocês.